As exportações de carne bovina no mês de maio subiram 15%, tanto em volume quanto em faturamento em relação ao mesmo período de 2015. No total, o Brasil faturou $500 bilhão só com os embarques do mês passado. Para entender os motivos para esse crescimento, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Camardelli, que já está aqui com a gente. Boa noite, obrigada pela participação. Queria explicar um pouquinho, queria entender um pouquinho, queria que o senhor explicasse o porquê desse crescimento. Na verdade, nós tivemos um ano passado bastante atípico, né? Os principais mercados exportadores ficaram envolvidos em crises específicas. O grande exemplo desse processo é a Rússia. O petróleo em baixa, o rublo em alta e um cenário político complicado em relação a episódios da Crimeia e da Ucrânia fez com que a Rússia, ano passado, deixasse de comprar $700 milhões. E esse ano, com o auxílio da operacional do governo, nós conseguimos recompor, no final do ano passado, alguns mercados que ainda estavam sobre algum tipo de problema em relação ao achado priônico de 2014 e 2012. E aí nós estamos esse ano na plenitude, ou seja, voltou a Arábia Saudita, voltou o Catar, voltou o Kuwait, voltou o Bahrein, né? E voltaram alguns mercados, tiveram algum tipo de recuperação, citando especificamente, né, num cenário recente, esses 12 primeiros dias do mês de junho, nós tivemos um crescimento bastante bom em relação ao aumento de preço médio e ao volume da Rússia já colocando uma paridade, digamos assim, do aumento do preço do petróleo em relação ao reflexo no consumo. Então, só para entender, não significa que houve tanto aumento, porque realmente o ano passado foi ruim nessa época, é mais ou menos isso? Exatamente, a gente estava cerceado de alguns mercados, houve a recomposição, e a gente agora busca o equilíbrio através, né, dessa competitividade entre mercados e te dando uma maior maleabilidade em relação ao processo do desmonte do boi, digamos assim, né? A Arábia Saudita, quando ela vem de volta ao mercado, ela é uma compradora mensal de 4.000 toneladas, principalmente de cortes do traseiro. Isso faz com que eu tenha um equilíbrio nessa conta corrente, digamos assim, de mercado interno e externo. Então, isso tem favorecido e os dados serão bastante melhores que o semestre do ano passado e que nos dá ambição e a expectativa, já que sempre o segundo semestre, em tese, tem sido bem melhor, alcançar números bem maiores que o ano passado. E tem a China também contribuindo para isso. A China é um fenômeno que a gente está administrando, né? Nós voltamos em junho do ano passado, teve um cenário bastante competitivo no início, mas nós precisamos continuar esse nosso tipo de trabalho. A China é um país de excelência, ela é um benefício para o exportador, porque ela compra o boi praticamente em proporções naturais. Algum detalhe que o Brasil precisa fazer um esforço é que nós hoje estamos extremamente competitivos em nichos de carne culinária e carne ingrediente, e precisando fazer ainda um espaço para ser competitivo com o Uruguai e, no caso da Austrália, em relação à carne gourmet, que é aquela que tem maior valor agregado. O senhor já falou que o segundo semestre deve ser melhor, né? E qual é a tendência para junho em especial? Para junho, os dados que vêm se manifestando nas avaliações que a gente tem, nossas e do SECEX, nós já embarcamos aí ao redor de $150 milhões, né, nesse período de 12 especificamente em carne in natura. A expectativa que se tem é que a gente consiga ultrapassar o mês anterior, né, com um detalhe bastante interessante de esclarecimento, né, à nossa cadeia como um todo. Nós vamos ter esse ano um crescimento diferenciado em relação ao volume, que não é pertinente nem tem paridade com a receita. Por quê? Não significa que nós estejamos vendendo a um preço menor. Nós simplesmente temos que nos adaptar ao momento de cada mercado, oferecendo um pacote diferenciado de cortes. Camardelli, obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia, falando um pouquinho sobre o mercado da carne e as exportações. Uma boa noite para você.